bem-vindos a mais uma live da Lab Turismo. Temos tido encontros periódicos, encontros praticamente semanais, para falar um pouco sobre turismo, para falar um pouco sobre o momento atual, para falar um pouco sobre a superação de desafios, sobre destinos turísticos, gestores turísticos que têm feito aí o dever de casa, e iniciamos aí esses encontros há alguns meses, já passaram por aqui vários convidados, como o Guilherme Paulos, da CVC, convidados internacionais como Pere Munhoz, lá de Palma de Maiorca, enfim, temos tido aí vários encontros, né? Na semana passada tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o caso de Bonito, no Mato Grosso do Sul, e hoje, né, uma noite aí também especial, onde falaremos aí sobre dois destinos turísticos bastante interessantes, que é Praia do Forte, na Bahia, no litoral norte da Bahia, na Costa dos Coqueiros, e Porto de Galinhas, em Pernambuco. Enfim, dois lugares que, além de serem verdadeiros paraísos, né, lugares privilegiados do ponto de vista dos recursos naturais, da cultura, da oferta hoteleira, são também destinos, e esse é o tema hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, são destinos aí, na minha opinião, que são dois dos melhores exemplos de destinos onde os empresários fazem acontecer, onde os empresários fazem o seu papel, onde existem entidades empresariais atuantes, fortalecidas, entidades empresariais que buscam a parceria com o setor público, não simplesmente esperam do setor público atuação, mas estão ali sempre propondo, sempre agindo, sempre atuante. Então, são sobre esses dois destinos turísticos que a gente vai falar um pouco hoje, compartilhar essas experiências, né? Nosso tema hoje são boas práticas em destinos turísticos, Praia do Forte e Porto de Galinhas, e boas práticas com relação a entidades empresariais que fazem o seu papel, que buscam cumprir o seu papel. Então, inicialmente, aí, dar boa noite e agradecer ao Otaviano Marojo, que é de Porto de Galinhas. Obrigado e boa noite, Otaviano. Boa noite, Richard. Boa noite, Vitor. A gente está aqui para começar junto de novo com o Turismo Brasil. Vamos trabalhar juntos. Realmente não vai ser um período fácil, mas 2020, vamos aí. O brasileiro não desiste nunca. Maravilha, né? O Otaviano é diretor comercial, né, dos hotéis Vivá, Solar Porto de Galinhas e Vivá Porto de Galinhas, não é isso, Otaviano? Dois empreendimentos, referência lá em Porto de Galinhas. Além disso, tem uma atuação empresarial aí histórica no destino. Atualmente é vice-presidente do Convention Bureau e vice-presidente da PGH, Associação, HPG, né? Associação de Hotéis de Porto de Galinhas. E vamos também, né, receber aqui virtualmente o Vitor Hugo, que é presidente da Turisforte, né, da Associação Comercial e Turística da Praia do Forte. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Richard. Boa noite, Otaviano. E boa noite a todos que estão nos assistindo também, né? É uma oportunidade muito grande de a gente estar conversando um pouco sobre turismo, né, num momento tão difícil como a gente está passando. A gente não vem de épocas fáceis, né? Nós estamos aí, 2019 tivemos a Avianca, tivemos o óleo, e 2020 nos entregou essa pandemia. Mas empresários são empresários, né? São resilientes, os destinos têm que superar essas adversidades. Então, a gente procura, através, né, do associativismo, aí, levar para frente o turismo e vencer essas dificuldades. Maravilha, maravilha. É isso mesmo, sem dúvida, Vitor. É um momento de desafios e de superação de desafios, ainda não está fácil, né? Ainda temos aí muitas incertezas, um processo de reabertura lenta, mas a gente não tem dúvida nenhuma que os destinos aí que buscarem fazer o seu dever de casa, que tenham empresários e entidades atuantes, eu penso que a gente pode amenizar um pouco desses desafios, né? Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos, temos aí as pessoas se conectando aos poucos, boa noite. Temos aí o pessoal de Praia do Forte se conectando, Vitor, temos o pessoal de Porto de Galinhas, temos o pessoal aqui de Salvador, enfim, temos aí já várias pessoas se conectando, sejam muito bem-vindos, né? A Lab Turismo é uma empresa que atua com inovação, com projetos de inovação, de gestão de destinos turísticos, de empresas turísticas,
eu, Richard Alves, sócio fundador, a Marcela Saad, temos aí a satisfação de estar tentando contribuir ao longo dos anos com os destinos turísticos brasileiros, com as empresas que fazem turismo, né? Muitos clientes, parceiros estão procurando aí também superar esse momento de desafio. Vamos começar compartilhando um pouco, Otaviano e Vitor, né? A primeira questão aí que a gente queria que vocês pudessem abordar, eu digo muito que, geralmente, quando a gente olha um destino turístico que é bem sucedido, né? E aí não vamos pensar só no momento da crise. É lógico que no momento da crise está todo mundo parado aqui, no mundo todo, mesmo os lugares que já reabriram, às vezes voltam a fechar. Estava vendo aqui agora a notícia lá dos parques Disney de Hong Kong, que voltou a fechar essa semana em função lá do índice de casos. Então, assim, a gente tem um momento ainda muito crítico, mas a gente tem um histórico de destinos turísticos que vinham sendo bem-sucedidos, que estão passando por um momento difícil, mas que voltarão a ser bem-sucedidos dentro em breve. E Porto de Galinhas, conforme eu tenho reforçado e insistido, são 2 exemplos de destinos turísticos, né? Aqueles destinos turísticos que, coincidentemente, quando a gente olha assim, a gente vê que não é o resultado de um trabalho de 1 mês, de 6 meses, né? É fruto de um processo histórico, né? De uma caminhada histórica aí, de outras pessoas que também fazem o destino. Então, Otaviano, queria começar por você aí, Porto de Galinhas, na nossa querida Pernambuco, que você pudesse dizer, né, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir depois esse vídeo que vai ficar gravado no nosso canal no YouTube, quais são assim as ações, as iniciativas? Por que Porto de Galinhas hoje é um dos destinos tão especiais e tão bem-sucedidos do Brasil? O que historicamente vem sendo feito ao longo dos anos, ao longo da história de Porto de Galinhas, que faz a diferença do destino, Otaviano? Porto de Galinhas é uma praia, né? No Nordeste, com águas quentes, com arrecifes, né? Que começou como um destino de veraneio de recifenses, alagoanos, paraibanos, tal. Então, começou como um passeio do turista que estava em Recife, né? Então, aos poucos, a vila de Porto de Galinhas foi ganhando, né, uma estrutura. O pescador que morava na vila foi morar atrás da casa e na frente virou um comércio, virou um restaurante. Daqui a pouco, o turista de lazer, o turismo familiar, passou a não querer ir mais para a grande cidade. As pessoas moravam na grande cidade, né? Aí queriam ir para um lugar mais tranquilo, menor, diferente da cidade que ele já vivia, com trânsito, com milhões de pessoas. Então, Porto de Galinhas foi ganhando um pouco mais de espaço e não só ser um destino de um passeio do dia. As pessoas chegavam lá e queriam ficar mais um dia, mais 2 dias, né? Queriam dividir a semana, metade em Recife, metade em Porto de Galinhas. Começou muito daí. Inclusive, a minha família era veranista em Porto de Galinhas. Uhum. Tinha outro negócio, tinha nada a ver com isso. E meu pai vendeu as coisas que ele tinha para construir um hotel em Porto de Galinhas. De tanto estar na vila no final de semana e perguntarem a ele: onde é que tem para ficar aqui? Uma pousada, um hotel? Outro dia tem para ficar por aqui para passear? O que é que tem para ver? Então, era muito isso no começo. Alguns visionários começaram a abrir negócios por lá, restaurante, pousada, hotel, achando que tinha um futuro, certo? O começo foi esse aí. Então, o destino... O boom do destino é mais ou menos de que data? Destino parecido com o Porto Seguro e com o Praia do Forte, né? Arrecifes, Água Quente, Vila de Pescadores, né? E o boom do destino, Otaviano, o boom do destino acontece o quê? Em década de 80 também, década de 90, como a maioria dos destinos do Nordeste? 90, os hotéis eram 5 ou 6 por lá, não se conheciam os hoteleiros, iam para São Paulo negociar com as operadoras. Naquela época,
ficavam a semana toda visitando e não dava tempo para fazer todo mundo, né? Eram muitas operadoras e as operadoras queriam o hotel inteiro para poder vender. Entendi. E ninguém dava o hotel inteiro. Uhum. Nisso aí, teve aquela crise da cólera, em 92, e foi o problema atual muito menor, né? Então, nós nos juntamos para vender o Destino em conjunto. O nosso pulo do gato foi isso. Em 92, nós chegamos nas operadoras e eu agora tenho o bloqueio que você quer. 5 apartamentos na Armação, 5 no Vilar, 5 no Solar, 5 no Marupiara e por aí vai. Uhum. Para pagar seu anúncio. Você não dizia que não me vendia porque não dava para pagar o anúncio? 2 apartamentos, te dou 40 agora. Era muito isso aí. Maravilha. E se eu tivesse, assim, então, Otaviano, que destacar assim, quais são os 2 pontos que fazem de Porto de Galinhas um destino tão escolhido e tão competitivo assim? Quais são os 2 aspectos assim mais fortes do destino? A união do trade, né? E o destino está sempre evoluindo. Aqui em Porto de Galinhas, os meus maiores concorrentes são meus melhores amigos. E a gente tenta sempre brigar para entregar um produto melhor. Maravilha. Então, o Hotel Eduardo, para a recepção nova, eu vou lá e tento fazer o melhor. Aí, o Hotel de Valéria faz outra piscina. Aí, o Marupiara vai lá e faz uma piscina melhor. E vem um kids melhor, um spa melhor, mais restaurante dentro do hotel. Então, a gente tenta entregar um produto melhor e não baixar o preço. A famosa concorrência saudável, com todos aí buscando melhorar constantemente, buscando inovar constantemente, né, Otaviano? E quando a gente tem uma visita de um agente de viagens, de um operador, do jornalista, que é muito rápida, que não dá para ir em todos os hotéis, a gente não mostra nenhum hotel. Mostra só o destino. Vai para a praia. Uhum. Andar de buggy, de jangada, banho de mar, e almoça na vila, no restaurante, que aí vendeu o destino do mesmo jeito. Maravilha. Ninguém viaja para um hotel, né? Viaja para um destino, né? Para um lugar, né? Uhum. E se o destino tiver aí na preferência de todos, obviamente, né, os hotéis todos vão colher esses resultados, né? Ou boa parte deles. Maravilha. Vitor, Praia do Forte, outro destino aí queridíssimo do Brasil, outro destino que é referência aí historicamente. E se você pudesse aí elencar para a gente quais são os principais pontos que fazem o sucesso da Praia do Forte, Vitor? Pô, aí a gente vai ter que ter 2 lives dessa para a gente poder terminar. Então, é muito parecido com o que o Otaviano falou, né? Tem muito a ver com empresários visionários, tem a ver com momentos, né? Praia do Forte faz parte da história do Brasil, né? Então, isso começa aí a relevância desse destino, né? A gente tem dentro de casa a Casa da Torre, que chamam de Castelo Garcia Dávila, que é 50 anos depois do descobrimento. Então, começa aí. Os empreendedores vieram para cá muito cedo. E eu acho que Praia do Forte, Richard, tem uma característica muito do empreendedorismo mesmo, né? Tá na história de Praia do Forte. Depois de Garcia Dávila, a gente teve aqui um outro visionário, que foi Klaus Peters, que em 1971 comprou uma fazenda já pensando no turismo, em 1971, né, na verdade. E quando Klaus comprou essa fazenda, já projetou 50 tudo. anos, ó. Projetou tudo, uma história fantástica. Daquela época para cá, imagina, o cara pensar em sustentabilidade, pensar em preservação. Em 1971, onde tem tudo mato, o cara pensando em preservação. Impressionante isso. E foi através desse empresário visionário que construiu um hotel aqui na região, junto de uma vila de pescadores, onde ele fez essa conexão com os moradores locais. E logo em seguida veio o projeto Tamar, né, 10 anos depois, 15 anos depois. O Tamar está fazendo agora 40 anos. E
E isso começou a dar um desenvolvimento para o turismo, começaram a vir os primeiros negócios, e aí, 30 anos atrás, em 1990, a mesma época que o Otaviano falou aí, né, mais ou menos, teve a fundação da Turisport, porque alguns empresários que já estavam estabelecidos aqui viram a necessidade de suprir falhas que o poder público não tinha na época, né? Organização do lugar, destino, ordenamento. Então, tudo foi através dos empresários, né? Iniciado por Klaus, através de um hotel maior, né? Na época era o Eco Resort Praia do Forte, que hoje é o Tivoli, né? E aí, nessa época, a firma Azevedo, junto com outros empresários, José Torres, Pape, fundaram a Turisport. E de lá para cá é isso que a gente vê, né? Só muda o tipo do problema, mas o que acontece é que sempre está na mão dos empresários tomar a vanguarda aí. E a Turisport nasceu para resolver problema e está até hoje resolvendo problema. Maravilha. A gente vai entrar, Vitor, mais especificamente no papel, na atuação dos empresários, das entidades, né? Então, acho que são dois destinos aí que têm em comum, como alguns outros destinos brasileiros, né? Principalmente do Nordeste. Os recursos naturais, os atributos naturais são fantásticos, né? Fantásticos, brindam aí em muitos lugares do Brasil, mas em lugares como Porto de Galinhas e com Praia do Forte, a gente sabe aí que Deus foi ainda mais generoso, né? Com as praias que existem nesses dois destinos, com a natureza, com a vegetação, com a fauna, com tudo isso, né? Além disso, além do que existia naturalmente de recursos naturais, no caso específico aí de Praia do Forte, a gente tem fatores históricos aí que são diferenciais, são atrativos importantes, né? E esse processo que é muito comum no turismo mundial, mas especialmente no brasileiro, que é à medida que esses lugares foram sendo descobertos, né, começou a haver aí uma ação empresarial, né? Os empreendedores começam a chegar, começam a montar os restaurantes, as pousadas, começam a profissionalizar cada vez mais ao longo dos anos, né? É muito interessante, Vitor e Otaviano, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a maioria dos destinos de sol e praia, principalmente do Nordeste brasileiro, são destinos assim que há 20 anos atrás o nível de gestão da atividade, né? Geralmente assim tinham pessoas muito diferenciadas, mas com um nível de gestão ainda muito informal, né? Nesses lugares, né? O turismo ainda tem um certo nível de informalidade, mas era demasiadamente informal, porque muitas pessoas buscavam os destinos de litoral para ter qualidade de vida, para fugir dos grandes centros, né? Para ter aquela tranquilidade. E aí, só que à medida que o tempo foi passando, descobriram que para ter essa qualidade de vida, os empreendimentos precisavam funcionar bem no mercado, precisava tudo funcionar bem no destino para que as coisas acontecessem. Vocês concordam que isso aconteceu também um pouco assim aí em Praia do Forte, em Porto de Galinhas? Maravilha. Vamos em frente, então. Assim, pronto, vamos falar agora da questão das entidades empresariais, né? Da atuação dos empresários. Na verdade, a atuação dos empresários ela pode se materializar nas entidades empresariais, que é o tema hoje o tema principal da nossa conversa, né? A gente fala muito que os empresários, uma primeira obrigação do empresário em qualquer setor e também no turismo, é fazer bem feito o seu trabalho dentro do seu negócio, né? É ser competente dentro do seu negócio, é fazer a sua pousada, o seu hotel funcionar bem, o seu restaurante funcionar bem, né? É cuidar bem dos seus colaboradores, é ter um serviço realmente, né? Muito, muito bacana, muito adequado. Mas, além dessa primeira obrigação, né? No turismo, especialmente, a gente precisa cuidar também do entorno, cuidar do destino, né? A gente insiste muito que muitas vezes não adianta eu ter uma pousada, um hotel maravilhoso, né, com bons serviços, com ótimos processos, se no entorno, o destino não estiver bem cuidado, as coisas também não estiverem acontecendo bem, porque a experiência, a jornada do viajante, a jornada do cliente no turismo, ela não se encerra dentro da empresa turística, dentro do empreendimento turístico. Então, tudo que acontece em volta afeta a qualidade, afeta a satisfação desse turista. E aí, Otaviano, em Porto de Galinhas, cara, como é que é a ação dos empresários? Como é que é a ação? Como é que surgiu a Associação dos Hotéis, o Convention Bureau? E o que é que vocês têm feito? Qual o papel dessas entidades para o destino atualmente? Então, em 92, surgiu a Associação dos Hotéis. Deu tão certo que no outro ano surgiu os jornadeiros, dos burgueiros, dos restaurantes, das pousadas,
dos comerciantes. Hoje tem 20 associações aqui. E a última delas foi o Convention Virou, em 2014, por aí, que foi a Associação das Associações. Nela estão todo mundo reunido e ganha muita força. Não é somente os hotéis, ou só os restaurantes, ou só o jornadeiro, agora é todo mundo junto, para divulgar o destino, para cobrar melhorias. Então, aqui, o associativismo é muito importante. Aqui, o poder público, o próprio trade, os nossos vendedores sabem o que é e dão muito valor à entidade. Tá? Foi a primeira associação dos hotéis e a última que o Convention Virou, que já nasceu com 70 associados, uma coisa assim. Bem bom. Maravilha. Mas, Otaviano, eu vou fazer aqui, você não escondeu o jogo, não. Eu queria que você compartilhasse um pouco mais assim do que essas entidades, né, têm feito. Assim. Por exemplo, eu me lembro assim que todas as feiras, todos os eventos de turismo que eu vou no Brasil, eu sempre vejo lá uma participação muito ativa de Porto de Galinhas e vejo que essa participação não é só do governo do estado ou da prefeitura, do órgão municipal de turismo. Eu vejo sempre os empresários capitaneando projetos de promoção, de marketing. A gente vai falar um pouco mais disso mais lá na frente. Mas queria que você pudesse compartilhar aí com o pessoal dos destinos turísticos do Brasil o exemplo assim de ações práticas que vocês fazem nas entidades assim pelo bem do destino. Desde 92, então, que a Associação dos Hotéis passou a participar das feiras todas do país, a Viesp, a VIRP, Gramado, tudo que era feira de operadora, e a BAV, a gente estava em todas elas. Então, o stand é de Porto de Galinhas. Quer dizer, a Associação dos Hotéis pagou por esse stand. Às vezes, em parceria com o município, às vezes com o Estado, certo? Às vezes, hotéis e pousadas, mas a maioria das vezes os hotéis praticamente só. Se o Estado estava junto, bem, se não, a gente fazia. A gente fazia junto, não tinha, fazia menor, em vez de 20 metros, tinha 10 metros o stand, mas fazia. Então, a gente sempre fazia a arte do folheto, fazia as fotos, fazia a arte e pedia para o governo imprimir. Se imprimisse bem. Se imprimisse, a gente fazia, em vez de 100 mil, 10 mil, e ia para a feira distribuir. A gente nunca foi sozinho, mas também a gente sempre participou. E aqui todo mundo participa de tudo. Não pode dizer, na feira de Paris eu quero ir, na do interior, Tocantins não quero. Não, não, não. A gente vai escolher para onde vai e vai todo mundo junto, sempre. Não é opcional. Todo mundo vai junto, sempre. Quantos meios de hospedagem participam, Otávio? Não sei se você vai ter esse número assim de cabeça, mas quantos meios de hospedagem participam da associação? A Associação dos Hotéis hoje tem 10 associados. 10 associados. O resto sai para economizar esse recurso, que é recurso importante, viu? Não é barato. E quem sai, não sei se tem vantagem, porque economiza essa parte, mas não está na ação da operadora, não está na feira. A Associação dos Hotéis está sempre no stand no início da feira, que tem o stand há 20 anos. Aí a promoção, aí tem a companhia aérea lançando voo em algum lugar, com a participação da Associação dos Hotéis e do governo do Estado. Quem não é, não vai no evento. Perfeito. Fica para trás. A Associação de Hotéis, ela é basicamente assim, realmente ela funciona como uma plataforma de negócios, de ação comercial, né? E mais do que simplesmente a quantidade, ter 100 pousadas, tem ali 10 que são mais atuantes. E nas Associação dos Hotéis, todos são do convênio também. Agora, no convênio tem as pousadas, tem umas 20 lá, certo? Tem umas 20. Maravilha. Então, já é uma coisa extremamente... e tal, né? Legal.
Uma coisa assim, para mim, extremamente interessante, acho que vale a pena sempre a gente refletir, porque muitas vezes, né, uma entidade num destino, as pessoas ficam muito preocupadas, precisamos ter 50 associados, precisamos ter 100 associados. Obviamente, né, que muitas vezes você ter uma quantidade maior te dá ainda mais representatividade. Mas eu acompanho Porto de Galinhas há muitos anos, vejo as ações que vocês fazem aí com projeção nacional e internacional. Me lembro que ano passado nos encontramos lá na Feira da Argentina, na FIT, vocês com uma ação extremamente diferenciada, bem feita. Ou seja, né, mais do que quantidade, pessoal que nos escuta aí do Brasil todo, é importante você ter qualidade, você ter consistência da sua entidade empresarial. Lógico, se puder ter 100 ativos, ótimo, mas com 10 ativos, Porto de Galinha hoje faz um trabalho fantástico no cenário nacional, né? Vitor, Turisforte, né? Turisforte tem oficialmente 25 anos, mas aí extraoficialmente já se vão aí 30 anos, né? Desde 1990, então é um destino aí, se não é brincadeira, uma entidade empresarial já aí há 25, 30 anos é algo extremamente importante, significativo, né? E nos conte um pouco aí, né? Então agora falando um pouco mais da Turisforte, né? Da ação empresarial aí dentro da Turisforte. Como é que funciona, cara? Você está sem áudio, Vitor, peraí. Tem algumas semelhanças aí, né, com o destino de praia e com Porto de Galinhas, que é um destino como Praia do Forte, que tem as belezas naturais, tem a história, tem a cultura, teve o privilégio de ter um planejamento de longo prazo, mas é importante que se diga que a atuação dos empresários, que desde a fundação da Turisforte, de 1990, com esses 30 anos, começou a dar um outro perfil para esse destino, né? Então, a Turisforte já nasceu como se fosse um convention bureau, pelo que eu estou entendendo aí. Porque a gente não está só com os hotéis, nós estamos com os hotéis, estamos com os restaurantes, com as lojas, com o pessoal de serviço. Então, todo esse empreendedorismo vem para dentro da Turisforte. A gente atende desde os micro e pequenos empresários até os grandes resorts. Então, nós temos uma força aí que nos dá um protagonismo no município e uma representatividade muito grande. E isso nos credencia para tomar várias ações, né? Tanto na parte de treinamento dos empresários, capacitação dos colaboradores, participação de feiras, buscar coisas junto ao poder público, né? Reivindicar, promoção do destino, representatividade político-institucional. Então, tudo isso está no escopo da Turisforte, né? A gente tem uma central forte de negócios, que é para compras coletivas. Então, todas essas ações que a Turisforte promove são para fortalecer o destino e fortalecer os empresários, né? Dentro da estrutura que a gente tem de preservação, de sustentabilidade. Então, a Turisforte, ela participa das feiras nacionais e internacionais, independente da prefeitura ou do que seja está participando, a gente procura ir ao máximo possível de feiras, né, dentro das possibilidades que a gente tem, e isso para fazer a promoção do destino. Então, a gente tem uma interação também com a comunidade, que a gente entende que Praia do Forte tem uma característica muito interessante, que é a vila de Praia do Forte, né, que a gente chama de vila, né, que era uma antiga vila de pescadores e que tem essa conexão com os negócios. Então, não é uma coisa que foi feita artificial, ela foi se conectando naturalmente, né? Então, a proteção do destino, a sustentabilidade do destino, o pensar mais adiante para que o destino continue sendo uma referência na Bahia e no Brasil, esse é o nosso papel. A gente está aí lutando por isso aí, tentando passar esse sentimento para cada novo empresário que aparece em Praia do Forte, trazer para dentro da Turisforte. É importante que as pessoas entendam que existe uma conexão, né? Existe um cuidado, um amor pelo destino, né? Isso é a verdade, é um amor pelo destino. A pessoa que chega aqui, ela tem que estar conectada com isso. Tem que entender que não é simplesmente o seu negócio, né? O seu negócio é o destino Praia do Forte. Então, todo mundo tem que dar o máximo,
tem que tratar o turista com excelência, tem que tratar a comunidade com excelência, tem que tratar o visitante com excelência. Então, isso é a nossa... sempre é o que a gente está buscando, né? O nosso goal é esse aí, correr atrás para que essas coisas aconteçam, né? Maravilha, um belo exemplo também. Então a gente vê que os dois destinos têm, coincidentemente, aí, né, são destinos bem-sucedidos, destinos admirados, destinos que têm ações concretas acontecendo, a gente acompanha, a gente vê isso, e não são ações por acaso, né? Por trás dessas ações, por trás desse posicionamento, desse desejo crescente das pessoas irem para a Praia do Forte, para Porto de Galinhas, tem lá uma associação de hotéis e o Convention Bureau de Porto de Galinhas, e tem uma Turisforte na Praia do Forte, cuidando do destino. Eu achei bacana essa visão que você colocou, Vitor, né, dessa palavra aí, proteção, né? Quando a gente fala proteção, muitas vezes no contexto turístico, pode parecer, né, às vezes com um viés um pouco sectário, um viés um pouco extremista, mas não, né, da forma que você coloca, da forma com que vocês fazem aí, que eu conheço muito bem, é uma proteção no sentido mais apropriado da palavra, que é a proteção, né, no sentido de cuidar do lugar, né? O turismo é uma atividade fantástica que, por um lado, gera uma série de benefícios, né? Divisas, ocupação, emprego para as pessoas, renda, projeção, podem contribuir para a autoestima da população, de morar num lugar que é desejado. Enfim, de um lado, o turismo tem uma série de coisas bacanas, de efeitos positivos. Mas, do outro lado, também, todos os destinos turísticos, o outro lado da moeda, são os riscos que essa atividade traz, né, do ponto de vista dos impactos ambientais, dos impactos sociais, de, ao invés de favorecer, acelerar as desigualdades sociais, né? Então, são os dois lados da balança que a gente tem em todos os destinos turísticos, e a melhor forma de equilibrar isso, né, de minimizar os problemas e potencializar os aspectos positivos, é quando a gente faz, né, a tal da gestão do destino, a gente cuida do destino e a gente faz a parceria público-privada no destino, que é um pouco aí do que esses dois destinos fazem. E por falar em parceria público e privada, me ocorre aí da gente botar aqui agora uma batatinha quente na mão de vocês, né? Atuação dos empresários, bacana, tem as dificuldades, não é fácil, mas estão ali fazendo o seu papel. Mas, no desenvolvimento turístico de um destino, a gente tem aí a tal da cooperação público-privada. Empresários precisam fazer a sua parte, mas o setor público também deveria e deve fazer a sua parte, né? E aí, Otaviano, começar por você e botar essa batata quente na sua mão, como é que é a relação com o poder público? Como é que é lidar com órgãos públicos, onde a gente vê que, às vezes, existem pessoas extremamente comprometidas, que estão ali tentando fazer o melhor, mas a gente tem esse estigma da máquina pública no Brasil ser algo difícil, ser algo pesado, que o mais bem-intencionado e competente profissional, o gestor público, muitas vezes não consegue fazer as coisas da forma que ele gostaria. Como é que é para Porto de Galinhas, para a Associação de Hotéis e para o Convention, essa relação com o setor público municipal e estadual? Épocas, a gente está mais próximo do Estado, época mais próximo da prefeitura local. A gente dividiu lá o serviço. O diretor executivo da Associação dos Hotéis faz relações com o governo, cobra melhoria de limpeza urbana, de segurança e tudo mais lá para o governo. E a diretora executiva do Convention Bureau, comercialização, marketing, e ele divide o mesmo espaço. Pré-pandemia tinha 14 funcionários entre as duas entidades, muito de Fantu, muito para feira, muito para o marketing, muito para mídias sociais, e a equipe aí para cobrar do governo também. A gente vive hoje uma relação boa, mas que a gente não tem um grande patrocinador, não. A gente está sempre comandando a divulgação do Porto de Galinhas, trilhando o nosso caminho. A relação pessoal hoje é muito boa por todos eles, mas o momento para o governo está difícil. Está bem difícil para conseguir ajudar o turismo. Mas estamos cobrando sempre, toda hora cobrando. A relação é muito próxima hoje em dia, tanto com o Estado quanto com o município, mas é muito diferente, né? A velocidade, poxa, porque a gente faz no nosso negócio as coisas,
mas no governo são outras burocracias, não é fácil. Sempre correndo atrás, porque o nosso cliente, o nosso turista, ele está cada dia mais exigente. Cada dia ele não aceita mais como era a Vila de Pescadores, que aqui também era uma vila, né, Vitor? Mas que a gente tem sempre cobrando, sempre pedindo, sempre, toda hora, não para. Essa parte aí de relações com o governo não é fácil. Mas é Bacana. boa, mas é boa. Bacana. Me parece inteligente essa estratégia, já que tem duas entidades aí que trabalham, né, lado a lado. Uma entidade... Financeiro é um só, mas aí tem dois executivos, cada um cuida de uma parte. Perfeito, né? Ou seja, então a Associação de Hotéis, você comentou aí, cuida mais das questões ligadas aí, o que a gente pode chamar de melhoria da oferta, né? Serviços públicos, limpeza pública, está ali atenta, não pode dar descanso para o setor público, ajuda ele a estar atento a não deixar isso ficar descuidado. E o Convention Bureau lidera um pouco mais das ações de mercado, de promoção, de divulgação, de participação dos eventos, e aí tem esse equilíbrio, né? Vitor, como é que é aí? Mata de... Oi, Otaviano. As campanhas também é o Convention que faz. A parte toda promocional mais o Convention, né? Bacana essa divisão, né? E Praia do Forte, como é que é a relação com o setor público aí, Mata de São João? Como é que funciona, Vitor? Ô, Richard, a relação da Turisforte com governos, né, é a melhor possível. A gente se dá bem com todo mundo, mas a gente não dá descanso para eles, não. Nosso objetivo aqui é deixar eles embaixo do mau tempo, porque é assim que a gente vai conseguir as melhorias, né? Mas isso sempre é numa situação de ganha-ganha, né, Richard? A gente simplesmente não faz cobranças indevidas, a gente não faz cobranças por nada. A gente, quando cobra, já aponta uma solução, ou pelo menos sugere uma solução, né? Então, nosso relacionamento, tanto com o município, como o governo do estado, como o governo federal, sempre é bom. As contrapartidas que a gente recebe já são sempre muito limitadas, né? Então, as ações de marketing, de promoção, nos 30 anos da Turisforte, não vou dizer que não houveram ajuda, né? Mas sempre partiram principalmente dos empresários, da vontade dos empresários de colocar o destino para frente. Mas a gente tem essas parcerias, o ordenamento, limpeza, essas coisas que são obrigação do Estado, a gente sempre está atuando na fiscalização, como fiscalização, entre aspas, né, de cobrar que sempre haja melhoria. A questão das viagens também, do destino, para promover o destino, são sempre... a gente busca alguma parceria, né? Tem melhorado bastante isso. Eu acredito que agora, a partir desse momento da pandemia, né, isso vem mostrar o quanto o turismo é importante para o município, o quanto o turismo é importante para o mundo, na verdade, né? O mundo está olhando para o turismo agora com outros olhos, porque o tanto de pessoas que dependem dessa atividade não tem tamanho isso. Isso é uma economia que estava subdimensionada. Então, a partir do momento que a gente parou, que foi obrigado a parar, então todo mundo está vendo o quanto é importante o turismo, tanto para o turista, como para o governo, como para o empresário, como para a comunidade. Então, essa visão que as pessoas tinham distorcidas de que o turismo era só festa, hoje está vendo que o turismo é uma economia importantíssima, que as pessoas não conseguem viver se não tiver turismo num destino turístico. Perfeito. Essa é a palavra, isso é a nossa sobrevivência, isso aí. Então, eu espero que a partir desse momento, a partir dessa crise, a gente aprenda essas lições de quanto é importante o turismo, de quanto investir no turismo é importante, de como dar atenção para a sustentabilidade é importante, de como a gente ter boas práticas no destino, desde o cara que
que está aqui no bicitáxi, o cara que está no mergulho, nas piscinas naturais, o cara que está no bugre, esse cara tem que ser capacitado. Essa atividade é importante. Ele faz parte dessa engrenagem. Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Nossa interação com o poder público melhorou bastante também a partir do Conselho de Turismo. Então, foi reativado o Conselho de Turismo em Mata de São João, e a Turisforte tem um assento lá, evidentemente, junto com o Tamar, junto com o Instituto Baleia Jubarte, com a Associação Comercial de Embaçaí, como o Sindicato dos Hotéis. Então, ali a gente discute coisas em comum, né, que a gente precisa melhorar para o destino e para o município de Mata de São João. Então, para o turismo de Mata de São João, que tem muito para crescer. Então, Praia do Forte depende dessa integração. A Turisforte, ela é o que é pela união, e ela quer unir mais gente nesse propósito. Então, quantos associados, Vitor, aí? Você falou, acabei me perdendo um pouco. Quantos associados a Turisforte? A Turisforte tem aproximadamente 100 associados. E uma coisa que me impressionou e me deixou muito orgulhoso, a Turisforte, vou te dizer, para mim, é a entidade mais fantástica desse país, porque eu, antes de poder entrar na Turisforte, eu já sonhava em participar da Turisforte, porque a Turisforte tem no DNA dela o amor pelo destino. Então, a gente teve a satisfação de não perder associados. Mesmo na pandemia agora, você fala nesse momento de pandemia. A gente teve 2 associados que saíram da Turisforte por outros motivos, que não fosse a pandemia, né? Mas saíram da Turisforte, e ampliamos o número de associados durante a pandemia, porque as pessoas viram a relevância que é a Turisforte no momento de crise. A importância que tem tu estar com uma instituição que te apoia, que vai te ajudar, que busca soluções para os problemas de todas as empresas. Então, isso aí foi uma coisa assim que me deixou muito mais satisfeito, ainda mais orgulhoso de participar dessa entidade. Sabe? A Turisforte realmente é impressionante. Eu gostaria que cada município tivesse uma Turisforte para poder apoiar as ações dos empresários e da comunidade. É fundamental, né? Aquilo que a gente reforça muito, né? A gente trabalha com turismo aí há mais de 20 anos, e tenho tido o privilégio, a oportunidade de atuar em destinos turísticos aí do Brasil todo, de norte a sul do Brasil, e a gente sempre reforça, né? Coincidentemente, os destinos mais maduros, mais desenvolvidos, obviamente não é coincidência, são aqueles que têm aí entidades empresariais, têm empresários atuantes, empresários que fazem a diferença, e empresários que ajudam a pautar a ação do setor público, né, conforme tanto aí o Otaviano quanto o Vitor compartilharam, né? Estão sempre ali fazendo interlocução, sugerindo também sobre essa questão da Turisforte com relação às entidades, porque a gente tem entidades nacionais muito fortes, né? A BIH, a Brasel e tantas outras, né? A rede, o Sistema S. Então, são várias entidades que a Turisforte vai buscar ajuda com esse pessoal, vai trocar ideia, vai se capacitar com eles. Então, a gente tem essa situação de desenvolvimento compartilhado. Então, trocar experiências para nós é muito importante. Então, buscar o apoio dessas entidades é muito importante, ter essa conexão, e a gente só consegue, o empresário só consegue essa conexão através de uma entidade que vai buscar isso. Lá no Senac, no SESI, no Sebrae, que é um grande parceiro nosso. Tu mesmo já foi um cara que foi um dos primeiros a trazer o Sebrae para nós aqui, entregar valor para os empresários. Maravilha. Então, o apoio do Sebrae é fundamental na qualificação, na capacitação. Então é importante, né, Vitor? Pautar o setor público, a entidade empresarial tem esse papel de aglutinação, de representação, de defesa dos interesses, de ação. E o Vitor lembrou uma coisa interessante, importante, né? Que além desse trabalho local ali, de criar essa sinergia local, a entidade empresarial no turismo ela é o ponto de interlocução com o Estado,
com o governo federal, com as entidades nacionais do setor, com a imprensa nacional, com a imprensa nacional do setor. Então, é muito importante esse papel, né, o cumprimento desse papel. Aí vocês pontuaram também, né, principalmente o Otaviano comentou aí da estrutura executiva, né? E a gente também defende muito que, obviamente, o empresário ele precisa doar o seu tempo, se dedicar ao papel da entidade empresarial, precisa contribuir com horas ali, com energia, não só com o investimento da mensalidade ou dos recursos. Mas o empresário tem também as suas atividades, os seus negócios, né? E a estrutura executiva é algo muito importante na minha avaliação. Queria que vocês dissessem um pouquinho disso aí, tá vendo? Qual a importância, na sua visão, de uma entidade ter lá as pessoas que fazem acontecer no dia a dia, os executivos que tocam o dia a dia das entidades? Aqui, as empresas, os empresários definem os rumos já com a equipe, mas a gente toca mesmo é a equipe. É a equipe que faz as feiras, faz os fantures, faz a campanha, for na prefeitura todo dia cobrar melhoria da limpeza urbana, melhoria do saneamento, melhoria da segurança, e entre outros, toda hora. Toda hora a equipe vai lá. Hoje em dia, o comercial aí das entidades está com o Sebrae todo dia, viu, Vitor? O Sebrae aqui é muito bom também. Está na Impetu um dia, está no Sebrae outro dia, está na rua, e o comercial da associação fica lá toda hora fazendo capacitação, tal, já planejando os próximos passos. Não é a equipe, é a equipe. A equipe da entidade, né? A equipe executiva da entidade. Maravilha. É a turma lá que toca o dia a dia. E faz acontecer com as diretrizes dos empresários. E aí, Vitor, como é que tem sido na Praia do Forte? Bom, aqui a nossa equipe é imensa aqui, né? Nós temos aqui, eu acho que nós tínhamos 2 pessoas, agora nós estamos com uma pessoa, que é a nossa gerente executiva, que faz milagres aqui na Praia do Forte, Ana Caroline, que é o nosso braço direito, braço esquerdo, perna, o corpo todo dessa instituição está com a Ana Caroline atualmente. Nós tínhamos a gerência executiva, tinha uma assistente, que era a Jaqueline, que saiu agora com a pandemia, e atualmente é a diretoria que abraça todas as causas aqui. E nós temos 5 diretores, e temos a Central Forte de Negócios, temos com o Javier, temos como é que é dos eventos? Nós criamos um escritório de eventos no início do ano, e aí veio a pandemia para acabar com os eventos, né? Isso foi uma lástima que aconteceu. Mas nossa estrutura, Richard, física aqui é exatamente essa que eu te falei. Atualmente é uma pessoa extremamente qualificada que trabalha em todas as frentes, desde a comunicação, desde o marketing, toda a situação com os empresários, principalmente agora na pandemia, e a diretoria trabalhando junto, tomando as decisões, todos discutindo as estratégias para a gente passar para os associados. E a comunicação com o poder público. Aqui, Vitor, chegamos a 14 pessoas até março. 14. Teve, em 2018, 70 eventos mundo afora, fazendo 50 fantures no ano. 19 foi 50 e poucos eventos, 50 fantures, né? Agora nós temos 4 pessoas. Ulisses Ávila, que é o diretor da Associação dos Hotéis, Brenda Silveira, é do Convention Bureau, a executiva, Daniel, que é uma pessoa de muito tempo já com a gente, é o mais antigo nosso, é o comercial, que faz capacitação, e a Renata do financeiro. E nós tínhamos recém-criado um departamento de eventos, também igualzinho. A assessoria de imprensa, que era externa, estava interna, agora está meio termo, e por aí vai. Tem
a gente está muito próximo aí de, infelizmente, perdemos 10 pessoas. Que pena. Vamos voltar, daqui a pouco voltam. E, de qualquer forma, assim, eu acho que o importante é isso, independente se são uma, se são 10, se são 14, né? É importante os diretores, os empresários participarem ativamente, cada um der sua contribuição, não deixar só ali com o presidente, com o vice-presidente atuando sozinho. É fundamental isso, mas é importante ter ali que seja uma pessoa, que sejam 2, 3 ou 10, que são as pessoas que fazem a máquina da entidade girar, que faz a entidade acontecer no dia a dia. Maravilha, muito bom. Estamos falando hoje com o Otaviano, lá de Porto de Galinhas, com o Vitor, de Praia do Forte. Estamos aí com participantes aqui, muita gente lá de Praia do Forte, gente de Porto de Galinhas, mas saudar aí também o pessoal, não vou conseguir falar de todo mundo, mas o pessoal de Prado, com Muruxatiba, que está participando, o pessoal do Arraial da Ajuda, o pessoal de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o pessoal de Aracaju. Então, temos aí sempre um público muito qualificado, de pessoas interessadas e ativas na agenda de turismo, e muitas pessoas também assistem esse vídeo que fica gravado no nosso canal no YouTube, e as pessoas depois vão assistindo aí ao longo da melhor disponibilidade de tempo, né? Obrigado por compartilhar. A gente saiu um pouco do script aí, entrou nessa coisa do setor público, mas vocês se saíram muito bem, né? Então, vamos falar agora um pouco mais sobre as questões de marketing, né? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, Otaviano e Vitor, é que se o turista, o viajante, qualquer pessoa faz uma busca no Google, uma das primeiras coisas que vê é uma página do destino Porto de Galinhas e uma página do destino Praia do Forte, que não são páginas do setor público, né? São páginas, me parece, das entidades empresariais, ou seja, e são páginas que existem já há algum tempo, né? Então, vocês falaram muito aí da participação de feiras, mas tem o cuidado de ter um conteúdo digital, de ter uma página na internet aí que mostra o destino, que mostra os associados, né? E a gente fala muito que no turismo não dá para esperar só do setor público. O setor público, ótimo quando pode ser parceiro, ótimo quando tem condição de dar as mãos, mas no final das contas, o destino, se ele não tiver turistas, não tiver visitantes, impacta diretamente nos negócios turísticos. Então, o empresário ele precisa assumir essa ação, que é uma ação não só de promoção do seu empreendimento, de divulgação do seu empreendimento, mas de pensar aquilo que foi comentado e que é comentado sempre, né? Primeiro a pessoa escolhe o destino e depois os empreendimentos nesse destino, salvo aí algumas exceções de relação de fidelização de alguns empreendimentos hoteleiros ou do caso de alguns resorts, que o resort é por si só o destino. Mas, via de regra, as pessoas escolhem o destino. E aí, Otaviano, conta um pouco mais para a gente, aí você já falou das feiras, e por que, cara, que não dá para esperar o setor público? Por que o empresário tem que fazer a sua parte para divulgar o destino? Porque a gente tem conta para pagar, né? Para pagar é difícil. Tem que sair atrás. Simples assim. Mas, poxa, mas a entidade aí, as entidades juntas, o privado está sempre na frente. A gente está sempre... Poxa, a gente tem página há muitos anos. Só o Facebook, Instagram das entidades tem quase 800 mil seguidores, né? Juntando aí só o Facebook, Instagram. Então, a gente está na comercialização todo dia. É diferente o privado, é muito diferente. Muito diferente. Então, a gente está sempre na rua, sempre divulgando, atrás do voo novo, atrás, pensando em campanha do ano que vem já, tem que ser diferente da desse ano, como é que leva mais gente para a vila, como é que vai gente para a piscina natural mais, para passar de jangada, tem que ser assim. Então, a gente toda hora pensando como trazer mais turista, como melhorar o nível do turista, como ficar mais um dia, mais atrações, é sempre assim. Perfeito. Eu gostei muito dessa resposta, muito prática aí do Otaviano, que é o seguinte, né? O empresário precisa fazer sua parte, precisa contribuir, participar das feiras, ir para os eventos, porque no final tem contas para pagar, né? No final das contas, assim, o sucesso e a sobrevivência do seu negócio depende não só de você divulgar, ou ficar fazendo um esforço para divulgar o seu empreendimento isoladamente, mas para divulgar, né, o destino e promover o destino como um todo, né? E aí na Praia do Forte, Vitor? Olha, Richard, aqui da mesma forma, né? Hoje em dia
todo destino e todo empresário, todo empreendimento tem que estar nas redes sociais, tem que estar divulgando o seu negócio, e o nosso papel aqui é divulgar o destino, né? Nós divulgamos o destino para que as pessoas escolham qual hotel querem ficar, qual é o restaurante que querem ficar. A gente põe à disposição os passeios no site. A gente tem em torno de 50 mil, em média, visitações no site. Está bem posicionado organicamente nas buscas do Google, né? praiadoforte.org.br. Então, mídias sociais hoje é fundamental. A gente sabe que através desse espaço que a gente está sendo visto pelo potencial cliente, a gente tem que manter aquele cliente que vem para a Praia do Forte, manter ele informado, e tem que buscar novos clientes através de ações de marketing. E hoje em dia o marketing digital é o que tem o maior alcance, né? Então são várias ferramentas aí que a gente tenta aplicar, tenta se atualizar. Isso é uma coisa muito dinâmica e a Ana Carolina faz essa gestão aí muito bem. Então a gente procura sempre estar atualizado aí nas mídias para poder trazer o turista para a Praia do Forte. As feiras, né, também a gente participa na medida do possível. A gente tem algum material que a gente tem de marketing, mas o principal realmente hoje em dia é marketing digital. Então a gente tem esse foco aí no marketing digital, muito, muito seriamente falando nessa situação aí do marketing. Perfeito. Então, assim, é isso, né? A gente, quando vê, eu comentei aqui, quando a gente vê um destino em evidência, isso não é obra do acaso. Para que um destino esteja em evidência, tem uma ação que está sendo feita, de existência de uma página, das redes sociais, da articulação com as operadoras, de press trip, de fan-tour, enfim, de um conjunto de ações, que é aí o que Praia do Forte e Porto de Galinhas, historicamente, tem feito, aí, tem tido essa ação bastante ativa. E aí, caminhando para a nossa reta final da conversa aí, queríamos agora sim falar um pouco aí de como é que está Porto de Galinhas, por exemplo, Otaviano, nesse momento de enfrentamento dessa pandemia, dessa crise em função da pandemia, né? Como é que estão as coisas aí em Porto de Galinhas? O que está acontecendo? Como é que está nesse momento? E quais são as perspectivas futuras aí para a superação desse momento? Olha, passamos por algumas fases, né? Ali em março, preparando para dar uma parada, né? A gente começou a tranquilizar os hóspedes para ir para casa, né? Final de março ali, começando com o procedimento de higienização, comunicando para ajudar a cancelar reservas, remarcar, teve aquela parte do remarcar num Procele, depois a gente passou para tranquilizar o mercado, daqui a pouco vão voltar, os clientes perguntando como é que estava a região, né? E agora vai começar uma nova fase para engajar o de Galinhas, se o turista tenha vontade de voltar para cá, certo? Mas durante esse tempo todo, fizemos aí o Manual de Boas Práticas do Destino, junto com o Hospital Português de Recife e para a Universidade Federal de Pernambuco, o curso de Hotelaria e Turismo, e também a gente estava com os almoxarifados dos hotéis e pousadas todo lotado, né? Alta ocupação. Então, de março para cá, sexta base toda semana, para que estava precisando. Hotel, não foi só hotel não, tá? Hotel, pousada, restaurante, lanchonete, loja, veranista, empresários daqui da região, até live de cantor teve aí, que é doando coisa. Foram muitas cestas básicas. Toda semana, muitas. 200, 300 toda semana. Muito bom. Maravilha. Da hotelaria, 50. 10 por hotel. Não, 50 por hotel. Dava 500 no total. Muito bom. E foram 100 toneladas. Aqui o município é grande. E depois a gente fez um banco de talentos. A gente pegou todo mundo que perdeu emprego, currículo, e estamos divulgando para quem precisa de gerente, quem precisa de garçom, de recepcionista, de almoxarife, de tudo, de vendedor. A gente fez um banco de talentos aí importante, divulgando que só, para arrumar emprego. Foi tranquilo para as pessoas,
ficaram tempo em casa, com suas famílias, na segurança, mas tem volta a trabalhar, né? Então, o Banco da Leste foi bom, as cestas básicas foram muitas. Eu não sei a quantidade, não, mas é bastante, bastante mesmo. Foi importante. E agora, voltar para a estrada, atualmente fazer capacitação online, híbrida, mas engajar, voltar a colocar a linha na prateleira. Mercado regional vai ser o primeiro, vai vir por aí, né? No nosso caso, de Maceió a Natal, para depois nacional, onde tiver voo, e internacional para ano que vem, né? Vai dar não, esse ano não vai dar. Mas é isso aí. Mas é isso, então. Então, assim, bacana essa ação, essa responsabilidade social, né, do cuidado que está no entorno e organizando aí essa retomada, essa visão aí de que realmente começa pelo regional até expandindo. E na Praia do Forte, Vitor, como é que estão as coisas aí no aspecto do enfrentamento da pandemia e na superação da crise aí socioeconômica, né, derivada dessa pandemia? Olha, Richard, dia 20 de março, a gente teve oficialmente, né, a situação de fechar, né? E desde lá começou a primeira fase, foi a fase dos cancelamentos, né? Tinham reservas, as pessoas tinham que cancelar, tinham que se adaptar, foi aquela questão que deixou todo mundo preocupado, o que ia fazer com os empregos. Então, esse primeiro momento foi uma questão aí de adaptação, né, à nova realidade, de a empresa ter que parar e se adaptar à nova realidade, definir o que seria feito com os aluguéis, né? A gente tentou intermediar aí algumas negociações para que houvesse um equilíbrio, né, entre o dono do imóvel e o empresário. Teve as questões aí do início do processo, né, que é o que vai fazer com o empregado, se fica, se demite, né, para ter uma condição de como vai saber o que vai fazer para ele voltar para o trabalho. Então, para uma operação, tu perder uma equipe é péssimo isso, porque tu treina uma pessoa, está acostumado com essa pessoa, e aí tu tem que deixar que essa pessoa vá embora, é muito complicado. Então, teve esse momento, né, desses ajustes, e aí como vai fazer com as pessoas que têm atividades no turismo, que não são empresários, que são os informais. Então, a prefeitura agiu muito rápido também, fez um link com as escolas para fazer a distribuição das cestas básicas. Então, tiveram algumas ações aí que foram conectadas aí pelo Conselho de Turismo também, né, em discussão, ações que a prefeitura tomou que foram muito efetivas. Eu acho que a prefeitura de Mata de São João foi muito bem na condução desse processo até o momento, está sendo muito responsável. Então, isso é muito importante para nós, da segurança para a população, da segurança para as empresas, né? Mas só que a situação começa a ficar muito extensa, né? O tempo vai passando e as medidas vão ter que sendo renovadas, o auxílio do governo, que não sabe se fica, se vai. Então, essa insegurança é muito ruim para os empresários, é muito ruim para a comunidade. Então, tudo isso afeta a gente, né, no aspecto geral, né, econômico e psicologicamente. Então, o papel da Turisport também tem que ser assim de levantar o ânimo do empresário, não deixar esse pessoal desistir, né? A gente fez muitas reuniões com o Conselho de Turismo e junto com a Prefeitura para tratar das estratégias, né? A gente formando os protocolos, analisando protocolos de retomada. São várias coisas que a importância do crédito, né? Uma coisa que nessa pandemia o que o empresário precisa é de um crédito também, porque nem todo empresário ele tem uma reserva que faça ele suportar ficar 90 dias sem faturamento. Isso aí é praticamente um milagre, um empreendimento que tem esse colchão aí, né? Os pequenos empresários, então, com 60 dias, o cara já não aguenta mais. Então, a gente buscou alternativas, a gente tentou promover os deliveries para que os restaurantes pudessem ir trabalhando, sobrevivendo de uma maneira mínima, básica.
Então, são várias ações que foram feitas aí, tanto pelo poder público como pela Turisporte. A gente tem aqui várias entidades parceiras, que eu faço questão de citar aqui, o Tamar, né, que faz um trabalho de preservação, de educação, e é um dos principais atrativos turísticos de Praia do Forte. Tem o Instituto Baleia Jubarte, que fez shows, né, para arrecadar fundos para os artistas locais, né, que estavam sem se apresentar. Foi muito bacana, uma ação fantástica. O Parque Klaus Peters, que também que é o lugar que a gente pode caminhar, né, pegar um sol. A Fundação Garcia Dávila, que cuida do castelo, que vem com novidades aí para quando essa pandemia der uma acalmada, né, a gente puder ir para a rua com mais tranquilidade. O Instituto Embaçaí, que faz o treinamento do jovem aprendiz, que dá muita qualificação para a mão de obra e que entrega esses jovens para os hotéis já com uma qualificação pronta para eles entrarem no mercado de trabalho. O Sindicato dos Hotéis, a Associação Comercial de Embaçaí, que é um parceiro nosso, Conselho de Segurança, a PM, a Secretaria de Turismo do município. Então, todas essas entidades tiveram um papel determinante aí na condução dessa situação com essa pandemia. Então, são muitos atores isso aí, né? São os empresários, são a comunidade. Então, todo mundo está tentando buscar uma solução. Às vezes, a gente se estressa, briga, né? O poder público com a Turisporte com os empresários entre eles, mas é todo mundo buscando conseguir uma solução, sabe? Eu tenho certeza que essa solução virá, que a gente vai superar isso aí, porque se a gente estiver unido, não tem quem nos separe, quem nos deixe para trás. Então, a ideia é que todos consigamos juntos passar por essa pandemia aí. De alguma forma, a gente vai carregar todo mundo para fora dessa situação. Maravilha. E antes de passar aí para as considerações finais, né, do Otaviano, do Vitor, para a gente finalizar aí a nossa conversa de hoje, extremamente interessante, extremamente enriquecedora, tenho certeza aí para todo mundo que assistiu. Mas antes de passar para eles, eu gostaria aí de já anunciar a nossa próxima live, na segunda-feira da próxima semana, aí dia 20 de julho, às 19 horas, nós estaremos conversando com o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pablo Barroso, né? Salvador tem sido um destino que tem feito um trabalho extraordinário. O setor público lá especificamente, nos últimos anos, tem conseguido realmente assim. Para quem acompanha de perto, sabe que Salvador estava com turismo, Otaviano, realmente muito em declínio alguns anos atrás. A cidade estava decadente turisticamente, estruturalmente, e sem entrar aqui em questão política, porque eu sou um profissional, sou um técnico, a gente olha claramente são as questões de como é que está a gestão do turismo. E a gestão pública do turismo de Salvador realmente deu um salto, é uma das gestões públicas mais inovadoras do país, do ponto de vista dos projetos de marketing, estão investindo muito no digital e nas ações com o setor empresarial. Então, semana que vem, às 19 horas, vamos estar com Pablo Barroso, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador. Na semana seguinte, no dia 27, estaremos com a Milagros Ochoa, falando um pouco da experiência do Peru, né? A Milagros Otaviano e Vitor conhecem, é uma profissional fantástica, é quem representa, quem vende o Destino Peru no Brasil e faz um trabalho extraordinário. Para mim, é uma das pessoas mais competentes que eu conheço do ponto de vista comercial, do ponto de vista do marketing, das ações de mercado, e ela vai contar isso um pouco para a gente no dia 27 de agosto. Então, as próximas semanas, Salvador, depois Destino Peru e depois Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a Márcia Ferronato, que é diretora lá do Convention Bureau, que é diretora lá do Sindicato de Empresários da região da uva e do vinho, vai contar para a gente como é que eles estão fazendo lá e como é que eles fazem lá esse trabalho. Então temos aí já uma agenda recheada aí com bons temas. Otaviano, Vitor, mais uma vez agradecer vocês pela disponibilidade. Eu sempre agradeço muito quem topa estar aqui com a gente conversando, porque uma segunda-feira à noite, né, a pessoa topar é porque gosta muito do turismo, é porque gosta muito do seu destino, é porque gosta muito do que faz. Então, queria aí abrir para vocês, para que fizessem as considerações finais, compartilhassem aí uma visão de otimismo que eu sei que vocês têm para as pessoas dos outros destinos turísticos
do Brasil, né, de como é que Porto de Galinhas espera superar cada vez mais esse momento e, obviamente, né, esperando todos aí nos destinos também de vocês. Então, Otaviano, faça aí, por gentileza, suas... Estou vendo aqui, Milagros Ochoa está online, já entrou aqui e já comentou, né? Obrigado, Peru, dia 27 de julho. Isso aí, Milagros. Obrigado por estar participando e ouvindo aqui a gente também. Dia 27 é contigo essa conversa, hein? Mas, Otaviano, então abri aí para você para fazer as considerações finais em nome aí dos empresários e das entidades empresariais de Porto de Galinhas. Então, Vitor falou tudo aí antes de mim, mas uma empresa não foi feita para ter faturamento zero. A gente não pode ser eternamente fechado, né? Uma empresa brasileira que fica um mês fechado já é uma glória. 3, 4 meses fechado, vamos ter que abrir, não vai ser fácil. Esse ano não tem muito jeito, 10% de ocupação, 20%, mas vamos estar juntos, vamos promover, vamos abrir devagarzinho, vamos aprender a trabalhar nesse novo modelo que existe, vamos atender bem nossos clientes e cuidar para permanecer trabalhando esse ano, porque realmente ninguém esperava por esse. Depois de 2019, com a Avianca, faltou a Argentina, né, Vitor? A Argentina faltou isso também. Né? Óleo foi difícil, mas cuidar do caixa, cuidar das pessoas, que é mais importante ainda, e virar essa página, juntos, todos nós juntos. Maravilha, obrigado. Com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado, Richard e Vitor, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o convite. Vitor, por favor, e suas considerações finais também, amigo. Olha, Richard, eu queria te agradecer o convite. Eu sempre procuro participar das lives que tu proporciona aí. Tem sido sempre um aprendizado. Já conheço o teu trabalho há muito tempo e acho que isso tem feito uma diferença muito grande para o turismo, não só aqui de Salvador, mas do Brasil inteiro. Agradecer também ao Otaviano, né, dar os parabéns a ele pelo destino, Porto de Galinhas, que é lindíssimo, que com certeza vai continuar sendo um sucesso e vai ter sempre muitos clientes querendo ir para lá. Eu também quero ir para lá, passear um pouquinho depois da pandemia e passar uma mensagem realmente de esperança aí, né, para todo mundo, que isso aí vai passar, a gente vai superar. Está sendo muito difícil, realmente é uma coisa que a gente não esperava, mas a gente tem que tirar disso muitas lições, né? A gente vai ter muitos aprendizados aí dessa fase, dessa crise. A crise também contribui com isso, né? Se é que pode contribuir com alguma coisa, é com os aprendizados. Então, tanto da parte de gestão, como da parte de sustentabilidade, com a parte de conexão com comunidade, com associativismo. Então, todas essas questões que a pandemia nos obriga, né? Até a questão de tecnologia. Hoje a gente está fazendo uma reunião agora aqui informal, né? Trocando experiências, através de um aplicativo que antes a gente pouco dava valor, né? Então, até a questão tecnológica tem se acelerado em cima disso. Isso vem com muita dificuldade, vem com muitos desafios, né? Mas a gente vai ter que superar isso aí. Acho que vai passar, a gente vai reabrir, vamos reabrir com segurança, buscando sempre a segurança, tanto dos colaboradores, dos empresários, da comunidade e do turista que está chegando. Então, é importante a gente passar essa sensação e estar realmente qualificado para mostrar isso aí para o turista, que ele vai chegar, ele vai chegar. A gente vai chegar devagarinho, como o Otaviano disse, vamos aí com 20%, com 30%, 50%, e até o final do ano a gente vai estar com tudo aberto aí, se Deus quiser. Maravilha, é isso, né? Eu tenho comentado, obrigado então, mais uma vez, Vitor e Otaviano, assim, a gente tem comentado muito isso, né? O empresário, o gestor, ele precisa ter muito pé no chão, né? Entender que essa retomada ela vai ser lenta, que vai acontecer,
mas que precisa aí realmente estar preparado para um cenário aí dos próximos meses ainda muito difícil. Acho interessante essa defesa que o Otaviano faz, de que realmente, né, ocorra a reabertura com responsabilidade, com cuidado, mas que ocorra, para que a gente aprenda a operar, a fazer o mundo voltar a funcionar dentro desse novo mundo que a gente está vivendo, né? Então, temos que ter segurança, temos que ter cuidado, mas precisamos ter a capacidade de reorganizar as nossas vidas, os nossos destinos, as nossas empresas, né? Com esse novo momento, com essa nova situação que se desenhou. Então, assim, é importante o empresário, o gestor, ele ter esse pé no chão e renovar, fazer o pedido aí, né, a dizer a vocês que tem esse papel, Otaviano e Vitor, tão importante nos destinos de vocês, né, que não é fácil, porque além de cuidar das coisas de vocês estão ajudando a cuidar das coisas de dezenas e dezenas de empreendedores, de centenas e centenas de pessoas que dependem do turismo nas comunidades de vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem desse papel, dessa responsabilidade, que é algo que não é para ser um fardo nas costas, mas, muito pelo contrário, é para ser um motivo de renovação do ânimo, porque as coisas que vocês fazem, que vocês têm feito, que continuarão fazendo, eles impactam e tocam a vida aí de centenas de pessoas que dependem da atividade turística. Então, assim, para vocês que são lideranças, que estão à frente dos processos aí em Praia do Forte, em Porto de Galinhas, realmente, aí, meus aplausos, meu parabéns, eu tiro o chapéu para quem tem esse tipo de atuação, porque é extremamente importante, não só para si, para o seu negócio, obviamente, quando o destino está forte, faz bem também, favorece os seus negócios, mas também contribui para um bem-estar coletivo empresarial. Tá? Então, obrigado a vocês mais uma vez, gratidão, obrigado a todos que nos acompanharam aí, e até a próxima semana. Relembrando aí a nossa agenda, a nossa pauta, falaremos com Salvador, na semana seguinte com o Destino Peru e depois com Bento Gonçalves na Serra Gaúcha. Tá? Muito obrigado a vocês, uma ótima noite e uma excelente semana. Forte abraço. Obrigado.